Boa tarde, meus irmãos. Me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, do qual trago um grande abraço a todos que fazem esta renomada casa. Mais uma vez, conversando um pouco com vocês. Agradeço a diretoria da casa, a Buglé, que sempre está nos dando a oportunidade, que eu sempre digo que é isso que nós precisamos, de trabalho a favor do Cristo, E hoje nós vamos estar falando lá do capítulo Fora da Caridade e Nossa Salvação, no capítulo 15, nos itens 6 e 7, necessidade da caridade segundo Paulo. Para a gente começar a falar sobre essa necessidade da caridade segundo Paulo, vamos entender quem é Paulo, quem foi Paulo, E aí, quem lê um pouco de Bíblia vai lembrar lá do nosso irmão Saulo, Lá da estrada de Damasco, onde vem aquela luz, ele fica cego e logo depois disso vem a conversão para o cristianismo, A mudança, Ele deixa de se chamar Saulo e começa a ser chamado Paulo. Quem lê aí a história de Paulo, uma história muito bonita, E aí quando a gente vem lá de trás, de uma pessoa que perseguia os cristãos, que matavam os cristãos, e aí depois da conversão, depois da mudança, ele começa a ser o verdadeiro cristão que Jesus sempre nos pediu desde 2000 anos atrás, para ser aquela pessoa boa. Então, Paulo, depois da conversão para frente, ele se torna nova criatura. Ele começa a trabalhar não mais para si próprio, Ele começa a trabalhar em favor do próximo. E aí, nessa mensagem trazida por Paulo, e aí uma das passagens bíblicas que eu acho mais bonita, que vai estar lá, primeira epístola aos Coríntios, lá em Paulo, no capítulo 13, versículo de 1 a 13, ele fala um trecho da Bíblia que eu acho muito bonito, E ele fala assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade ou amor, dependendo da tradução lá da Bíblia, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até um ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver caridade ou amor, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor ou caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não temerária, nem é precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, não se rejubila, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecerão. Dentre elas, a mais excelente é a caridade. Vê que passagem bonita, E aí, para a gente começar a adentrar no tema hoje, vamos entender um pouco o que é caridade. Porque quando eu estava falando, quando ele coloca aqui, mas se eu tivesse caridade, Se eu não tivesse a caridade, nada serviria. Caridade para todos nós, Amor em movimento, amor em ação. Também no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos Espíritos como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência de imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser bom para com todos, ser indulgente, respeitar os pensamentos, as ideias e perdoar. Perdoar e deixar ser perdoado, Quando de nós
vivemos toda uma vida amargurada por não nos perdoarmos, né? Por onde eu passo, sempre eu digo, perdoem-se, amem-se. Porque como eu amarei o próximo se não amar a mim mesmo? O amor que estou falando não é aquele amor orgulhoso, aquele amor vaidoso, não. É aquele amor de respeito. É aquele amor que não quer nada em troca. Mas eu tenho que me amar, né? E aí, quantos de nós vamos dormir à noite e não fazemos nenhuma prece para nós mesmos, né? Precisamos. Não fazemos uma prece para nosso anjo guardião que está ao nosso lado a todo momento, abdica de toda uma existência para estar ao nosso lado. E aí Kardec também nos apresenta duas formas de caridade, a caridade moral e a caridade material, nos dizendo que eu posso praticar a caridade sem precisar ter dinheiro, sem precisar ter o bem material, mas posso praticar a caridade simplesmente fazendo uma prece, fazendo uma oração, um pensamento positivo, o ceder de um ouvido, palavras de carinho, de afeto, de compaixão, ou simplesmente um olhar fraterno. Então veja que grande leque a gente abre sobre caridade. E aí nosso irmão Paulo, ele fala lá de 3 virtudes. Ele fala sobre fé, sobre esperança e sobre caridade, dizendo que a caridade é a mais importante de todas elas. Veja o leque que eu abri sobre caridade. Mas ele vai falar um pouquinho sobre fé. O que seria fé? Fé é acreditar em algo que eu não vejo, que eu não toco, mas confio e acredito fielmente. Esperança. Eu costumo também dizer que um homem sem esperança é como se fosse aquele filme de Walking Dead, né? Um morto-vivo. Um homem sem fé, um homem sem esperança. Primeiro, ele não tem fé no futuro. E sem esperança, meus irmãos, como viver sem esperança? Como viver sem acreditar que amanhã será melhor do que hoje? Que lá no fim daquele túnel existe uma luzinha que me dá esperança, que me dá vigor, que me dá coragem de prosseguir a minha caminhada enquanto espírito encarnado. Para nós que temos a consciência que estamos vivendo num mundo de prova e expiação, aonde estamos sendo provados e expiados a todo momento, aonde a espiritualidade me diz que a felicidade no planeta a qual estou inserido, ela não é plena, ela é relativa. Então eu terei dias bons, terei dias também mais ou menos, e também terei dias ruins. Mas também Jesus falou há mais de 2000 anos atrás que cada um carregue sua cruz, cada um carregue sua dor, seu sofrimento. E também nos diz que Deus ele é soberanamente bom e justo. Ele só dá o fardo na medida exata dos meus ombros, do que eu posso carregar, do que eu posso suportar. Também sempre eu falo isso. Você é a melhor pessoa para passar pela situação que está passando, porque você é capaz de passar por isso. Então veja que Paulo, ele nos traz uma grande reflexão sobre caridade. Ele nos fala das 3 virtudes que nós deveríamos ter. E virtude, né, como sabemos, não nascemos com elas. Adquirimos no decorrer da nossa vida. Começamos a adquirir com nossa maturidade. Não a maturidade de idade, né, de velhice, mas a maturidade espiritual. Aquilo que vamos aprendendo no decorrer de nossas vidas. Quantos de nós, né, inclusive eu, dizia isso. Se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, não teria sofrido lá atrás, talvez. Mas depois que a gente começa a estudar a literatura espírita, aquilo que passamos lá por trás, aquilo que erramos lá atrás, foi necessário para ser o homem que sou hoje, a pessoa que sou hoje, com a consciência que tenho hoje. Eu tenho um professor que me dizia, Léo, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então eu tenho o direito de errar. Eu sou ser humano. Mas eu não posso permanecer nesse erro. Da mesma forma, sabe o que acontece conosco, meus irmãos? A dor.
O grupo Voz de Caridade, ele canta uma música, né, que está lá no Evangelho também. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E é verdade, meus irmãos. Mas, Léo, a dor é ruim. O sofrimento é ruim. Eu sei. Mas quem não passou pelo sofrimento e quando saiu dele, saiu melhor, mais fortalecido. Porque a dor, muitas vezes, meus irmãos, é um grande professor para todos nós. Mas lá o tema de hoje não é caridade, como entendia Paulo. Caridade, como entendia Paulo. Mas temos que ter a consciência que estamos novamente falando lá, quando a gente começou a nossa fala, que estamos no mundo de prova e expiação. Vamos passar pelo sofrimento. O sofrimento muitas vezes é necessário para o nosso melhoramento, para o burilamento do nosso espírito, para nos moldar. Imaginem-se como um diamante. Quem já viu um diamante quando ele é tirado lá da pedra? Ele é bem feinho, bruto. E para ele ficar aquela pedra bem bonitona, ele é quebrado, é lapidado, é esfregado, esmeralizado, né? Passa naquelas lixinhas, para ele ter aquele brilho, para ele ter aquela luminosidade, para ele se tornar aquela pedra, financeiramente falando, bem cara. Somos nós, meus irmãos. A dor vai nos burilando, nos melhorando. Eu tive uma pessoa dentro da minha casa, quando eu era mais jovem, que lá atrás ela trabalhava como empregada doméstica, foi humilhada, né? Lá atrás. E aí quando ela chegou na velhice, perdeu uma das pernas, coisa e tal, mas eu nunca vi ela reclamar da vida. E quando contava as histórias do que as pessoas faziam com ela, dizia, meu filho, mas é porque ela não tinha consciência das coisas, é porque ela era ignorante, é porque ela tinha um dia muito aturbulado, e quando chegava em casa estava sem paciência. E eu observava aquilo na minha voz, assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa bota para torar e ela ainda está defendendo essa pessoa, mas eu não entendia aquilo que eu estava falando lá, de amadurecimento. E trazendo esse nicho aí pra gente, né? O ódio, a raiva, né? Que ela poderia ter para aqueles que fizeram mal, só ia prejudicar ela mesma. Uma das coisas que também aprendi aqui dentro da doutrina. Quando eu tenho raiva de alguém, eu fico doente. Aquele que eu estou tendo raiva dele, talvez nem perceba. A raiva me dá pressão alta, gastrite. Ou não? Não é assim? Então temos que ter calma, paciência, prudência e, principalmente, aquilo que Jesus me pediu também lá atrás, resignação. Então veja que Paulo, né, quando ele coloca essas virtudes de fé, de esperança e de caridade, ele abre um grande leque. Vimos aí que a caridade eu posso praticar com dinheiro ou sem dinheiro, caridade moral, caridade material. Ele me fala de esperança, me dando sempre mais um dia. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Quer ver um grande exemplo, meus irmãos? Pandemia. Foram 2 anos, meus irmãos, principalmente lá no princípio da coisa, que não entendíamos, não sabíamos o que era aquilo. Os cientistas também não sabiam, os médicos não sabiam o que era aquilo. Quanto de nós nos desesperamos? Isso eu posso falar por mim. Quando eu assisti aquela reportagem, lá naquele princípio, que os médicos falavam, os sintomas, né? Quando terminava a reportagem, eu estava lá com falta de ar, meus irmãos. Não conseguia dormir, apavorado com aquilo. E aí Deus nos mostrou, juntamente com a ciência, que tem um jeito. E aí hoje nós estamos aqui, conversando uns com os outros, trabalhando, seguindo nossas vidas, com mais prudência, né? Respeitando mais as pessoas, né? Então veja, se nós não tivéssemos a esperança de dias melhores, nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio para a gente descansar. Tudo passa, meus irmãos. Como dizia nosso irmão Emmanuel a Chico. Chico, quando tem um problema, ele passava, Chico, tudo passa.
Da mesma forma que as coisas ruins passam, também as coisas boas passarão. Porque estamos aqui no planeta Terra de passagem, meus irmãos. Tentando evoluir na carne, tentando melhorar o espírito, eu espírito. Então aproveitemos, né, essa passagem que é rápida demais. A gente pensa que não, meu filho um dia desse nasceu. Hoje em outubro ele está completando 10 anos, rápido demais. Eu estava essa semana conversando com o meu Deus do céu, já está com 10 anos, é rápido demais. Então aproveitemos, meus irmãos, a oportunidade que é nos dada neste momento. Que a encarnação mais importante é a atual, é a de hoje, né? Eu tenho amigos que fazem assim: tu é espírita, né? Sou. Fala o que tu quiser nessa encarnação, meu irmão. Na próxima tu resgata. Não, não é assim não. A mais importante é essa, eu tenho que melhorar nessa. Tentar diminuir minha bagagem, né? Que eu trouxe uma bem pesada. Tentar não adquirir mais coisas nessa encarnação. Pelo menos diminuir a que eu trouxe. Então Paulo vem nos falar isso. Quando ele fala lá de fé, quando ele fala lá de esperança e de caridade. E aí ele fala que a caridade é a das virtudes mais importantes, meus irmãos. E ele diz assim, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. E independe de qualquer crença particular. Vê que coisa bonita, meus irmãos. E na pandemia vimos muito isso. Na pandemia todo mundo se ajudou. Ninguém teve privilégio. Aquele que tinha muito dinheiro desencarnou, aquele que tinha pouco dinheiro desencarnou também. Como aquele que tinha muito dinheiro e aquele que tinha pouco dinheiro foi para o hospital, passou lá um mau bocado e hoje está entre nós encarnados. Bem, porque Deus ele é justo. Está nos mostrando a todo momento que nós precisamos uns dos outros. Inclusive é lei divina, né? Lei de sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Vivemos verdadeiramente como elos de uma corrente, uns interligados aos outros. Ninguém é tão rico que não precise de ajuda e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. É isso que Paulo está falando aqui. O ignorante e o sábio, veja a ligação que ele vai fazendo. O rico e o pobre. A caridade independe de crença. Eu conheço irmãos, amigos, que são ateus, não acreditam em Deus. Mas praticam muito mais caridade do que eu, que me intitulo cristão, que me intitulo espírita. E ele fica um passo muito mais largo do que o meu. Porque muitas vezes eu posso praticar a caridade pensando o seguinte: eita, lei de retorno, né? Se eu fizer o bem, eu vou ganhar o bem lá na frente. Eita, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho isso, pá. E aquele que não acredita em nada, meus irmãos? Que não acredita em nada, que não acredita em Deus, que não acredita em nada, mas pratica o bem, simplesmente pelo bem, por ser bom. Qual a diferença dele para mim? Só porque eu digo que tem uma religião? Ele é bom por ser bom. Talvez eu pratique a caridade por achar que vou ganhar algo mais na frente, pela consciência que tem da lei do retorno. Mas aquele que pratica sem querer nada em troca, simplesmente o bem pelo bem. Veja que ele pratica muito mais o cristianismo do que eu. Ele se utiliza daquele que Jesus falou: dá com a mão para que a outra não veja. Ou não? Interessante, né? E aí ele continua. De crença, né? Quando falamos em crença, em religião, Jesus, quando ele veio ao planeta Terra, ele não trouxe nenhuma religião, nenhuma doutrina. A religião que Cristo veio trazer para todos nós foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A religião dele, poderíamos dizer que era a religião do amor. Simplesmente o amor. E ele diz assim: faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só a beneficência, como também um conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Se você ler
toda a passagem de Paulo, Paulo sofreu muito, meus irmãos. Paulo viveu mais preso do que solto. Paulo em nenhum momento desprezou o Cristo. Eu falo depois da conversão. Renegou o Cristo. Ele foi cristão da mudança para frente até o final, meus irmãos. E sofreu. Sofreu. Inclusive Paulo, em uma de suas passagens, ele diz: da forma que um homem morre, fica. Verdade. Se eu sou uma pessoa boa, eu continuo sendo essa pessoa boa no mundo espiritual. Se eu sou uma pessoa má, eu continuo sendo uma pessoa má. Então por que não ser bom? E aí quando eu falo bom, não é ser bonzinho para ganhar nada lá na frente, não. Veja que muitas vezes a gente barganha com Deus, né? Eu faço, mas quero ganhar isso aqui. Eu te dou, mas quero isso aqui. Não. É ser bom. De coração mesmo. Quantas pessoas a gente conhece e diz: mas rapaz, fulano é bom de coração, irmão. Ele faz as coisas sem querer nada em troca. Ele faz o bem pelo bem mesmo. E temos alguns exemplos, né? Que passaram e continuam aqui no planeta. Pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas, né? Mas aí a gente tem um exemplo do nosso irmão Chico, Maria Teresa de Calcutá, irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, né? Que ainda está encarnado entre nós. Pessoas que trabalham em prol do outro e muitas vezes esquecem de si mesmo, né? Trazendo novamente o exemplo de Chico. Chico poderia ter sido uma pessoa muito rica pelos livros que produziu. Que ele sempre fez questão de dizer que não era dele, era daquele que assinava, do autor. Ele simplesmente era um instrumento. É aquilo que eu sempre falo. Nós, trabalhadores da última hora, somos simplesmente instrumento do Cristo. Simplesmente instrumento utilizado pela espiritualidade para levar em forma de palavra, com as mãos, em forma de trabalho de caridade, campanha do quilo, campanha do pedágio, limpando um centro, pintando um centro, abraçando alguém, escutando, observando e amando aquele que é o nosso próximo. Que o nosso próximo, meus irmãos, são todos aqueles que estão ao nosso derredor. O próximo não é só meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Não, minha esposa, meu filho. Não. É todo aquele que está inserido no planeta a qual estamos envolvidos, vivendo. Então veja que Paulo ele sempre tem um olhar fora da caixinha, né? Como diz o Matuto. Ele não olhava só para ele. Ele percebia também as pessoas. Então, quando a gente vê a história de Paulo, né? Reforma íntima, mudança. Porque não é fácil mudar não, viu, meus irmãos? E aí, quer ver um exemplo? Eu já trabalhei em algumas empresas e em uma dessas empresas eu acho que eu já tive uns 20 gerentes diferentes. Anualmente sempre mudava o gerente. Então, cada gerente que chegava vinha com um pensamento diferente de melhoria, né? Mas o ser humano, ele está num lugar muito cômodo, numa área de conforto. Quando chega alguém e diz assim, ó, tu tem que sair daqui e ir pra cá, fazer isso aqui, ó, eu começo a me chatear. Por que está mexendo na minha área de conforto, na minha zona de conforto? Mas aí o ser humano ele é muito adaptável, né? Então quando eu começo a trabalhar na forma que ele queria, eu digo, eita, realmente, a forma que ele está dizendo é mais fácil, é mais tranquila. Porque nós somos orgulhosos. Da mesma forma é a mudança íntima. Melhorar enquanto pessoa. Olhar para trás e dizer, eita, quem era Léo, hein? Quem é Léo hoje? Então eu sempre digo, né? Vamos tentar ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Seguindo a lei divina, que é a lei de progresso. Avante, para frente, arriba, como dizia um cabo num curso que eu fiz de formação. Para frente. Então Paulo, com a necessidade que nós temos de praticar a caridade, com o olhar de Paulo, veja que ele traz para nós grandes reflexões.
Falamos hoje de fé, de esperança e de caridade. 3 virtudes que não nascemos com ela, mas adquirimos no decorrer de nossa trajetória. Mas também só adquire se quiser, né? Porque se nascêssemos com ela era muito mais fácil. Mas eu tenho que adquirir, eu tenho que buscar, eu tenho que conquistar dia a dia. Uma grande caminhada, meus irmãos, começa simplesmente com o primeiro passo, ou não? E no final a gente vê, eita, percorri 1000 quilômetros, mas começamos com um primeiro passo de 50 centímetros. Então, temos que necessariamente começar. Eita, eu falo muito alto, eu vou começar a partir de hoje a falar mais baixo com as pessoas. Eita, eu pratico a maledicência, né? A fofoca, falo mal das pessoas. A partir de hoje, eu vou começar diminuindo, até extinguir aquilo que prejudica os outros e me prejudica também. Porque quando eu faço mal, meus irmãos, volta para mim também. Então começamos a partir de hoje melhorar. Começamos a partir de hoje a praticar a caridade. Como estamos falando aqui, segundo Paulo. Mas veja que eu citei o Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos Espíritos, como entendia Jesus a caridade? Porque quantas vezes eu fui questionado por irmãos de outras doutrinas, de outras religiões, dizendo, tu acha que tu vai ser salvo porque tu pratica caridade? É? Meu Deus! E aí, quando eu tenho oportunidade, não vou brigar com ninguém, não vou falar de religião com ninguém, mas quando eu tenho oportunidade, quando eu tenho uma afinidade maior com aquela criatura, eu digo, meus irmãos, você ainda não entendeu o real sentido da palavra caridade. Caridade nada mais é que o amor em ação, que o amor em movimento. Caridade nada mais é que amor, meus irmãos. E hoje estamos em uma doutrina cujo seu slogan é que fora da caridade não há salvação. Que poderíamos modificar e colocar que fora do amor não há salvação. Então, trouxemos um monte de reflexões, né, para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos centros espíritas, nas nossas igrejas. Porque é isso, meus irmãos, que Deus e a espiritualidade quer de nós, que melhoremos. Porque todos nós, meus irmãos, estamos fadados a sermos felizes. Como falei lá no princípio, né? No planeta ao qual estamos inseridos ainda não. Porque a felicidade aqui ainda não é plena, ela é relativa. Mas vamos ter dias bons, vamos ter dias também não tão bons, vamos ter dias ruins. Mas comecemos a enxergar esses dias bons ou ruins de forma diferente. Eu tenho uma cliente que ela me diz, Léo, o bom e o ruim depende do ponto de vista de quem olha, e é verdade. Quer ver um exemplo? Uma passagem de Jesus, que ele vinha caminhar com seus apóstolos e encontraram no meio do caminho um animal morto. E os apóstolos, como nós, começamos a reclamar do mau cheiro, da visão horrorosa que estava vendo daquele corpo em decomposição. E aí Jesus, com a visão diferente da coisa, disse, realmente, a visão não é das mais belas, o cheiro não é dos mais agradáveis, mas enquanto vida tinha esse animal, veja que linda dentição tinha ele. Então Jesus no feio viu o belo, no ruim ele viu o bom. Então o mal e o bem depende do ponto de vista de quem olha. Da mesma forma de quando eu acordo pela manhã, reclamando porque tenho que sair para trabalhar, porque acordo reclamando que está chovendo, que está fazendo sol, que está frio, que está calor. Naquele mesmo momento, se refletirmos o nosso meio, o nosso derredor, pessoas naquele dia acordaram sem ter nada para se alimentar. Pessoas acordaram sem ter para onde ir. Fazendo chuva ou sol, saíram em busca de um emprego. E deixaram para trás crianças sem ter o café da manhã, sem ter o almoço. Saíram em busca de talvez eu consiga. E nós temos para onde ir.
Ganhando muito ou pouco, no final do mês nós temos o dinheiro para fazer a nossa feira, pagar as nossas contas. Então comecemos a agradecer mais, porque hoje pedimos mais do que agradecemos. Falar novamente da pandemia. Morreu 700 mil pessoas aqui no país. Estamos vivos. Tivemos uma nova oportunidade de estarmos aqui e tentar ser pessoas melhores, de ser espíritos melhores. Meus irmãos, é chegada a hora. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Que tenhamos um domingo excepcional e uma semana de muitas bênçãos em nossas vidas. Mas o melhor de tudo, sabe o que é, meus irmãos? Que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, até uma próxima oportunidade, meu irmão Bugley. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem na paz, viu?